Amém, queridos, amém. Graças a Deus. Amados, semana passada nós demos início aí a um tema bem interessante, né? Alguns textos bíblicos que não estão na Bíblia. É, textos que não estão na Bíblia, por quê? Que são citados, né? Como se estivessem na Bíblia, já se tornou corriqueiro, mas não estão na Bíblia. Semana passada nós falamos, né, sobre o dinheiro, que é muito comumente citado aí como a raiz de todos os males. E vimos ali que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, esse sim, é o detalhe, é o amor e não o dinheiro em si. Então, acaba se tornando esses provérbios ou frases e as pessoas confundindo e afirmando que realmente estão na Bíblia, quando na verdade não estão. Hoje eu quero falar sobre um outro, né? Talvez um suposto versículo que muitos pensam estar na Bíblia, mas que não está na Bíblia. E o famoso versículo, por assim dizer, espúrio, é um bem chamado, bem conhecido, que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. E há pessoas que dizem que realmente esse versículo está na Bíblia, que já leram, e não está na Bíblia, não é um versículo bíblico, mas é simplesmente um ditado popular dos antigos, né? Mas, claro, é, há um princípio, há uma verdade, não uma verdade 100% nesse ditado, mas há uma verdade que realmente, queridos, muitas pessoas vão a Cristo por meio da dor. A mensagem que esse é, provérbio popular, por assim dizer, passa é a seguinte: seja pelo amor, seja pela dor, no fim, todos buscarão a Deus. Quem não vai a Cristo por amor, consequentemente vai a Cristo pela dor. Essa é a mensagem que esse suposto, né, versículo da Bíblia, que não está na Bíblia, enfatizo mais uma vez, traz. E esse provérbio ele tem um fundo de verdade, mas não é totalmente verdadeiro. Realmente, milhares de pessoas só encontram só vão encontrar a Cristo por causa da dor. Seja a dor da enfermidade, seja a dor do luto, né, a perda de um familiar, seja a dor da traição, das decepções. Muitas pessoas na Bíblia só foram a Jesus por causa da dor, né? E isso nós encontramos inúmeras vezes. Inúmeras. Por exemplo, uma mulher hemorrágica, ela tinha um fluxo de sangue, né? 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo, gastou todos os seus bens com médico, remédio, e só foi piorando cada dia mais. E ela ouviu falar de Jesus, e por intermédio da dor, ela buscou o Senhor, foi curada da sua hemorragia instantaneamente, né? Um milagre. Mas ela só buscou Jesus por causa da dor. Talvez se ela não padecesse daquela enfermidade, daquele mal, ela teria morrido sem ter tido um encontro com Jesus. Nós vemos que o mesmo texto que fala da mulher hemorrágica fala também de Jairo, que também foi buscar Jesus por causa da dor. Não uma dor pessoal, uma dor própria dele, né, mas a filhinha dele de 12 anos que estava à beira da morte. É interessante que quando a mulher hemorrágica começou a doença, a filha de Jairo nasceu. Então, durante 12 anos em que a mulher hemorrágica sofreu, a filhinha de Jairo cresceu. E depois do pedido da mulher hemorrágica, que ela chegou primeiro, só que Jairo furou a fila. Ou melhor, é o contrário, né? A mulher hemorrágica furou a fila de Jairo, porque Jairo chegou primeiro, por causa da dor. E a mulher hemorrágica foi curada primeiro. Mas independente, os dois foram curados.
E eles buscaram a Jesus por intermédio da dor. A mulher hemorrágica foi literalmente curada. A filha de Jairo, que estava à beira da morte e depois morreu, foi ressuscitada. Então, quem não vem pelo amor, vem pela dor, tem um fundo de verdade. E os casos são inúmeros na Bíblia. Bartimeu também. Lembra de Bartimeu? Ele estava à beira do caminho, cego, mendigando. E ele ouviu um alvoroço na rua, ele ouviu um barulho diferente, atípico. Quando ouviu falar que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele não enxergava, mas ele ouvia muito bem. Ele não enxergava, né, mas tinha 2 pés, 2 braços. Ele se movimentou e foi atrás de Jesus, socorrendo. Ele não era mudo e ele recebeu um grande milagre. Foi curado da sua cegueira física e, por que não dizer, também da sua cegueira espiritual, porque depois de curado, ele seguiu a Jesus. Ele não ficou com a cura e abandonou Jesus. Não ficou só com a bênção e desprezou o abençoador. E inúmeros casos, queridos, encontramos nos evangelhos de pessoas que buscaram a Jesus por causa da dor. Lembram dos 10 leprosos? Eles estavam numa colônia de leprosos, totalmente isolados, e ouviram falar de Jesus também, e tomaram atitude, foram ao encontro de Jesus, fizeram algo que ninguém tinha coragem de fazer, porque um leproso não podia andar em público, e eles foram em direção a Jesus, pediram a cura, e o Senhor Jesus deu uma ordem para eles: vão e se apresentem ao sacerdote, porque os sacerdotes queriam dar o diagnóstico de cura, eles que eram os agentes de saúde da época, para detectar tanto a doença como também é, diagnosticar a cura. E enquanto eles iam, ou enquanto eles foram para os sacerdotes, eles foram curados. E dos 10 curados, somente um voltou para agradecer, que a Bíblia fala que foi um samaritano. Então, inúmeras pessoas, queridos, foram à presença do Senhor por causa da dor. A dor do luto, como disse, a dor da traição, a dor de uma doença, a dor por um filho nas drogas, por um filho doente. Os casos vão se multiplicando. No meu caso, particularmente, eu não posso dizer que fui a Jesus por causa da dor. É, na verdade, não havia. A minha vida era um tanto quanto tranquila. Um tanto quanto tranquila. Claro, havia uma dor na alma, uma dor, a dor do pecado, mas não fui por conta de, por exemplo, de uma enfermidade grave, não fui por conta de um problema muito sério pessoal, mas mesmo assim eu fui buscar ao Senhor. Na verdade, o Senhor me buscou, né? Porque olhando para trás eu vejo que muitas coisas se encaminharam para a minha conversão para a glória de Deus. Então, graças ao Senhor que Ele nos socorre em nossos momentos de dor. Mas a Bíblia e a prática, queridos, nos mostram também que existem pessoas que, mesmo na hora da dor, na dor mais terrível, mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora de um diagnóstico sombrio, né, de uma enfermidade incurável, mesmo na hora da dor de um luto iminente, algo assim que pega a pessoa de surpresa, pessoas, mesmo nesses momentos, não buscam a Deus, não se voltam para o Senhor. Cada um de nós, espero eu, aqui no grupo, teve uma experiência, né, durante essa busca para com Deus. Uns foram a Ele por meio da dor, seja a dor do divórcio, seja a dor da dívida, seja a dor da doença, da tragédia, da perda, né, de um ente querido, e até mesmo a dor da prisão. Muitos, quando se encontram dentro de uma gaiola, por assim dizer, onde o sol não entra, todos os dias vem o sol nascer quadrado, e nesse momento de dor ali se voltam para Deus, buscam o Senhor.
A Bíblia fala de um homem que foi a Deus por intermédio da dor. Seu nome foi Manassés, por exemplo. Ele foi um dos piores reis de Israel. Eu não sei se você já ouviu falar de Manassés, mas foi um dos maiores, um dos piores seres humanos que pisou nessa terra. Pode-se dizer assim. Ele está aí talvez no top 1 do ranking de pior ser humano que pisou nessa terra. Né? Ele cometeu muitas, mas muitas atrocidades. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 33, versículo 1 a 5, conta aí uma mini biografia desse homem chamado Manassés. E eu vou ler essa mini biografia. Tinha Manassés 12 anos de idade. Olha só, uma criança. Lembra da mulher hemorrágica? 12 anos enferma. A filha de Jairo, 12 anos de idade e morreu. Agora, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus. Né? Se prostrou diante da lua, das estrelas, foi um idólatra. E os serviu aos astros. E edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha que abominação. Altares de deuses pagãos dentro do templo do Senhor. Olha ao ponto que esse homem chegou. E, queridos, a grande verdade é que de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem semear, diz a Bíblia, isso ele colherá. Deus pesou a mão em Manassés. Deus fez com que Manassés pagasse caro por toda a sua iniquidade. Ele foi levado cativo. Ele foi levado como escravo para a Babilônia. Lá na Babilônia, Manassés foi encarcerado, desprezado, afligido. Mas a Bíblia diz que na hora da sua maior dor, da sua angústia, ele tomou algumas atitudes. E isso é lindo, queridos. É lindo porque Deus, ele é misericordioso quando o homem clama por perdão ou clama por misericórdia. Ele não foi coagido a se arrepender. Manassés não foi forçado a se humilhar, a buscar a face de Deus. Mas ele foi convencido pelo Espírito Santo, que bateu a porta do coração dele, e ele disse sim. Ele aceitou. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12 e 13, diz o seguinte: estando em aperto, ou seja, na hora da maior dor de Manassés, estando em aperto, suplicou a Jeová seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição, ouviu-lhe a súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que Jeová era Deus. Ou seja, queridos, Manassés buscou a Deus na hora da sua maior dor. E ele foi o quê? Desprezado? Não. A Bíblia diz que ele foi socorrido, foi perdoado, foi restaurado, tanto fisicamente quanto espiritualmente e, por que não dizer, politicamente. Deus devolveu o trono a Manassés. E olha que ele cometeu atrocidades terríveis, ao ponto de sacrificar os próprios filhos, né, aos deuses pagãos. Ele sacrificou os filhos, queridos. Sabe o que é isso? E mesmo assim Deus perdoou. Então, Manassés buscou ao Senhor na hora da sua maior dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Queridos, o melhor é ir a Deus por amor. É melhor.
do que pela dor. Muitos, e muitos, não são poucos, esperam os dias de angústia para buscar a face de Deus. Porém, apesar disso, Deus ele é misericordioso e mesmo nesses momentos, Deus atende. Deus atende a súplica do aflito. Deus é misericordioso, queridos. Ele mesmo nos manda buscá-lo. Lá no Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Agora, não tem como negar, não tem como negar que existem pessoas que, mesmo na hora da angústia, não invocam a Deus, não buscam a Deus, não vão a Deus. Na verdade, esse é o outro lado da história. Pessoas que, mesmo no sofrimento, continuam incrédulas, ou até mais incrédulas do que antes do sofrimento. Por exemplo, a Bíblia fala de um homem chamado Acais. Acais foi um rei. Ele foi avô de Manassés e pai de Ezequias. Ele foi tão abominável quanto Manassés. Os pecados dele, queridos, foram praticamente os mesmos do seu avô. Cometeu as mesmas atrocidades. Segundo Crônicas 28, versículo 2 a 5, diz assim: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Hinom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra conforme os israelitas avançavam. Acais também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso, por conta do pecado de Acais, o Senhor, o Deus de Acais, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acais e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acais sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Queridos, Acais, ele colheu aquilo que plantou. Quem semeia ventos, colhe tempestades. O inimigo se fortaleceu com o pecado de Acais. Nosso pecado, queridos, não tem como negar, nosso pecado fortalece, sim, também o inimigo. Nosso pecado fortalece o inimigo. Nosso pecado faz com que Deus se ire conosco. Deus é um Deus que se ira. Ele é amor, mas é fogo consumidor, né? As consequências dos pecados de Acais foram o quê? As derrotas consecutivas que ele teve. Porém, no momento de maior dor, Acais tomou uma atitude inversa do que o seu neto tomaria no futuro. Lembrando, Acais foi avô de Manassés. Só que Manassés tomou atitude de arrependimento. Acais, nas mesmas circunstâncias, tomou uma atitude de endurecimento. Diz as Escrituras, no versículo 2 Crônicas 28, 22, no tempo da sua angústia, na angústia de quem? Na angústia de Acais, cometeu ainda mais transgressões contra o Senhor, este mesmo rei Acais. Então, nem mesmo a dor foi capaz de levar Acais ao arrependimento. Nem mesmo a angústia foi suficiente para quebrar o coração de pedra que Acais tinha. A mesma coisa acontece, queridos, em nossos dias. Muitos, quando vem a perseguição, a dor, dificuldades, por causa do evangelho, desistem de vez de prosseguirem. Abandonam o caminho, né? Não vão a Cristo por conta da dor, mas abandonam Jesus
por conta da dor. Por exemplo, lá em Atos 16, encontramos 3 casos de pessoas que tiveram um encontro com Cristo de maneira diferente. Isso é interessante. Primeiro, vemos o caso de Lídia, que foi a Cristo por amor. A Bíblia diz que Deus lhe abriu o coração por fora, né, e ela facilitou essa entrada por dentro. Ela abriu o coração também. Ela aceitou. E ela estava ali no amor. Não tem nenhum indício de problema. Ela não estava ali com problema financeiro, problema de saúde, não estava com problema com sogra, com sogro, com marido, com filho, né? Foi por amor. Segundo, temos também a história da jovem adivinha, no mesmo capítulo 16 de Atos, que não buscava Deus, mas foi encontrada por ele. Queridos, essa menina, ela era uma jovem oprimida por demônios e foi liberta. Ela foi encontrada na dor, apesar de não ter buscado a Deus na hora da dor. Ela não estava buscando. Na verdade, ela estava servindo aos seus senhores. Ela dava lucro aos homens por conta da sua adivinhação. E o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, orou por ela. E ela foi liberta dos demônios. Ela não estava buscando, mas foi encontrada. Terceiro, temos o caso também do carcereiro de Filipos, que buscou ajuda na hora da dor. Na hora da dor. Depois de ver todas as portas da prisão abertas, ele concluiu que todos os presos haviam fugido. E 2 dos presos eram famosos, Paulo e Silas. Estavam presos injustamente. Estavam presos porque haviam sido usados por Deus para libertar a jovem adivinha. Tudo isso no capítulo 16 de Atos. Quando esse carcereiro viu, depois daquele terremoto, por conta da oração e do louvor de Paulo e Silas, ele concluiu que os presos tinham fugido. E a decisão que tomou foi de suicidar-se. Mas Paulo disse o que para ele? Não lhe faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Queridos, suicídio é um mal contra a própria pessoa. O carcereiro tentou se matar. Ele pegou a espada, concluiu, todos fugiram, eu vou ser condenado à pena capital pelo exército romano, e então eu vou antecipar minha morte. E Paulo diz para ele, não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. E ele então perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde, dizendo, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então o carcereiro, na hora da dor, ele buscou o Salvador. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então é um provérbio popular, não é um versículo bíblico, tem uma meia-verdade que apresenta esse ponto, que muitos só vão buscar Deus por intermédio da dor. Porém, não podemos esquecer que inúmeras pessoas, mesmo na hora da dor, não buscam a Deus. Pessoas que dizem, olha, eu prefiro ir para o inferno do que receber a Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero o diabo, não quero Jesus. Queridos, essa é a realidade nua e crua. Dura sim, mas essa é a realidade. Que o Espírito Santo venha amolecer o nosso coração, porque são frases já cunhadas, né, que o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro, né? Às vezes o mesmo evangelho ou a mesma dor que amolece o coração de uns endurece o coração de outros. Que o Senhor venha moldar o nosso coração, que no momento da dor venhamos buscar ao Senhor e no momento também do amor, da tranquilidade, não venhamos esquecer o Senhor. Temos que buscar o Senhor em todo o tempo, não só por conta de uma dor, não só por conta de uma traição, de uma decepção, mas em todos os momentos, para a glória de Deus, o Pai. Amém, queridos? Semana que vem estaremos dando prosseguimento a essa temática. Tem muitos assuntos ainda interessantes a serem tratados, para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por sua bondade, graça, favor e misericórdia, porque nos momentos de maiores dores, Senhor, que nós enfrentamos na caminhada da vida, Senhor, e quando buscamos a tua face,
quando clamamos a Ti, Senhor. O Senhor é um Deus tão misericordioso, que está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Sabemos também, Senhor, que muitas vezes, muitas pessoas, mesmo na hora da dor, não buscam a Tua presença. Preferem viver na impiedade e vão de mal a pior. Mas que isso não venha acontecer conosco, Pai. Dá-nos um coração maleável, um coração amolecido pelo Teu Santo Espírito, para que possamos estar Te buscando, Senhor, mais e mais, seja no amor, seja na dor, seja na bonança, Senhor, seja na tempestade. A cada momento, queremos estar aos pés da cruz, para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus.